Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este canal é um canal que tem como objetivo ensinar as verdades da palavra de Deus e fazer com que elas sejam propagadas até os confins da terra. Para isso, nós precisamos da sua colaboração. Inscrevendo-se ao canal, apertando aí o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, deixe o seu like e compartilhe estes vídeos com outras pessoas. Nós vamos falar de um assunto extremadamente maravilhoso: festa. Quem não gosta de uma festa? E nós estamos há alguns dias da festa que se chama Páscoa. E nós queremos ler um texto na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 6, versículo 1 ao 9, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó. E vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Este texto é um texto que fala de um momento na história onde os hebreus, quando ainda estavam em Egito, escravos agora, porque os faraós que haviam vivido depois da morte de José, chegou um momento que já não lembravam mais do que havia acontecido e do governador José, que havia mantido a vida dos egípcios e tudo o que passou. E agora estes novos faraós tinham medo destes hebreus que haviam multiplicado-se muito. Eles chegaram lá a 70 pessoas e agora estavam mais de 2 milhões de pessoas.
E isto estava provocando medo no governo egípcio. Diziam, se este povo decide se levantar contra nós, que vamos poder fazer? Então, o que eles fizeram foi transformar eles, que eram agricultores, que tinham os seus animais, que eram pastores, transformaram eles em escravos, que agora estavam fazendo tijolo de barro. E neste período, então, eles estavam debaixo de uma angústia, de uma escravidão. Todos sabemos como seriam estas situações. E, estando aí como escravos e com toda esta opressão, eles gemiam. Diz a Bíblia que Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel. Para que uma pessoa chegue a estar gemendo pelo seu sofrimento, se imaginará você como estão. E Deus então diz, eu vou livrar vocês. E manda este recado através de Moisés. Como reagiria você se você estivesse numa prisão e tivesse estivesse condenado à prisão perpétua e que alguém chegasse e dissesse, fique tranquilo porque uma pessoa de posses ou de conhecimento me mandou para liberar você. Eu creio que eu saltaria, eu alegraria, diria o que eu preciso fazer para que isso aconteça rápido. Mas aqui o texto diz que os filhos de Israel não ouviram a Moisés. Deus nos está ensinando que muitas vezes, no meio da angústia em que nós estamos passando, naquela aflição, naquele momento de dificuldade num relacionamento ou financeiro, eu posso chegar por causa desta ânsia de espírito, ou por causa desta cansaço, por tanto lutar por manter o meu ânimo mesmo estando debaixo de uma opressão desta, eu posso chegar ao ponto de ficar surda, não conseguir mais ouvir uma boa notícia. Tantas vezes terão pedido eles que fossem livres e que não tivessem que estar debaixo daquela escravidão e nunca passou nada, que agora eles já estavam desistidos, não acreditavam mais. E disse que eles não ouviram o que Moisés disse, por causa desta angústia que estava no espírito deles, por causa da dura servidão. Mas olha o que diz aqui, aí na Bíblia, em Êxodo capítulo 7, o capítulo seguinte, do versículo 1 e 2, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel da sua terra. Faraó, porém, não vos ouvirá. Vou repetir. Disse, tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Então, Moisés ficava como um Deus, dizia para Arão, e Arão ia e avisava e dizia para Faraó. E aí disse, Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. O que está acontecendo aqui? Nós temos um faraó que tem todo o poder num país, com todos os recursos financeiros, que não está ouvindo mais ninguém. Por quê? Por seu orgulho, e pela mesma Bíblia diz que ele estava com um coração endurecido, que também muitas vezes vemos quando já alguma pessoa chega a um lugar onde ele já está, vamos falar como brasileiro, dono do seu nariz,
que tem o dinheiro, que tem o carro, que tem a casa, que manda na empresa, que faz e acontece, muitas vezes ficam surdos para ouvir o que Deus quer que ele faça e ouvir a vontade de Deus. E por outro lado, nós tínhamos um povo também triste, amargado e com um coração tão entristecido e tão oprimido pela dor da escravidão que também não conseguiam ouvir a Deus. Uma situação difícil. Porém, um entendimento que eu tenho, Deus não gasta tempo em vão. Deus jamais gastaria 1 minuto de tempo para fazer algo sem um propósito para o bem. A Bíblia diz que ele fala que ele faria grandes juízos. Então, estes grandes juízos seriam executados em Egito, a terra deste faraó. Muitas vezes já entendemos de que as pragas do Egito foram pragas aonde Deus humilhou a todos os deuses que os egípcios veneravam e estavam adorando. E está comprovado que Deus é o grande Deus. Ele fala no texto anterior que Moisés avisasse aos israelitas que ele agora ia se manifestar como eu sou o Senhor. Ele não havia sido conhecido até este momento por este nome. Este livro de Êxodo, a tradução do nome em hebreu é nomes. Então, este livro ele fala de que Deus tinha sido conhecido por Abraão, por Isaac, por Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas agora ele revelava o nome Eu Sou, que na verdade quando se traduz o hebreu ele quer dizer eu sou o que sou, que seria como dizer eu sou o que você necessite que eu seja. Em outras palavras, vocês vão sair e se vocês precisarem de um Deus que guie vocês, eu serei Jeová Nissi, sua bandeira. Vou estar adiante, indicando o caminho. Se vocês necessitem ser curados, eu vou ser Jeová Rafá, o que cura vocês. Se vocês necessitam serem protegidos, eu vou ser Jeová Tsebaot, Jeová, o Rei dos Exércitos. Se vocês necessitam que eu faça justiça por causa destas injustiças que vocês estão sofrendo, eu serei Jeová Sekenu, ele que é minha justiça. E assim por diante. E assim foi. No deserto, Deus foi o que guiou eles com a nuvem de noite, de dia, para cobrir do sol, e com o fogo de noite, as colunas de fogo, para iluminar o caminho. Ele foi o Deus que mandou o maná para produzir o alimento e que eles pudessem ser sustentados. Ele conservou eles com vida, os chinelos não se desgastaram, as roupas não se desgastaram em todos os anos que estiveram. Ele foi o que protegeu do faraó e que fez com que eles passassem a pés enxutos por um mar. Deus cumpriu a palavra dele. Mas tudo isto que ele estava fazendo com um propósito. E o propósito era que estes que foram livrados, o seu povo que seria livrado, passasse a ser um modelo para que através deste povo Deus pudesse manifestar a sua redenção, a sua salvação, a sua libertação, não somente agora aos hebreus, aos israelitas, senão a todo aquele que abra seu ouvido e ouça e faça caso ao que Deus fala. Aí mesmo em Êxodo, no capítulo 12,
ele diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será por o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tome conta isto. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Que é isto que Deus estava mandando Moisés e Arão ensinar ao povo e que eles deveriam começar a fazer naquele momento e daí para frente eles nunca mais deveriam deixar de fazer. A Bíblia é um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. Em Levíticos, no capítulo 23, ele fala sobre festas. Começamos este vídeo falando sobre festas. As festas de Jeová são as festas que a comunidade deveria cumprir. Mas estas festas, elas em verdade têm uma representação no mundo espiritual. Todas elas têm uma ligação e uma mensagem profética para todo aquele que chega a conhecer ao Deus da Bíblia. Esta festa que estava sendo estabelecida neste momento se chama, assim como ele disse, a Páscoa, que significa passar por cima. Por quê? Porque aquela noite, aquela tarde, que eles deveriam sacrificar aquele cordeiro, assá-lo e comer nesta noite juntamente com as outras pessoas da sua família, se eram poucos, chamar os vizinhos e fazerem de forma que não sobrasse nada e comessem não cru, senão assado, e deveriam comê-lo e não deixar nada, e deveria estar com os pães asmos, e deveria estar com as ervas amargosas. E eles, aquela noite, saíram do Egito. Aquela noite, e este momento da ceia é a Páscoa. Este dia, ou esta noite, no momento da ceia, passado esta ceia, eles entram com os 7 dias que eles deveriam comer de pães asmos, ou seja, pão sem fermento, para representar que eles saíram às pressas, correndo, não dava tempo de fazer o pão crescer para poder assar. E no sábado posterior ao sacrifício do cordeiro, é celebrado a festa das primícias. Nós podemos utilizar o próprio menorá, que é o candelabro, e este candelabro, eles são com 7 velas. E aqui nós podemos representar as 7 festas bíblicas, ou festas de Yahvé.
de Jeová. E nós temos as 3 primeiras festas, que são festas que já estão cumpridas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias. E temos a festa neste central, que é a de Pentecostes. Também já tivemos a descida do Espírito Santo, que representava, quando eles saem daqui, eles vão para o deserto, eles recebem no Monte Sinai as tábuas da lei. Quando o Espírito Santo desce depois que Jesus vai ao céu, ele é o que imprime nos nossos corações, nas tábuas de carne do nosso coração, as leis de Deus. E existem outras 3 festas que ainda não se cumpriram, que é a de trompetas, a Yom Kippur e tabernáculos. Estas são as 7 festas bíblicas de Yahvé, de Jeová, que estão descritas em Levíticos capítulo 23. 3 festas eram ordenadas por Deus para que todos subissem a Jerusalém: Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Pelo menos essas 3 festas deveriam todos subirem a Jerusalém para celebrar ela. Cada uma destas festas tem um sentido profético e demonstra parte, como se nós fôssemos falar da redenção como se fosse uma grande peça teatral, como fosse um evento, e nós dividíssemos ele em cada um deles em partes separadas. Cada uma destas festas é uma parte ou um ato do grande evento da redenção de Cristo para a sua igreja. Nós vamos, a partir daqui, entender cada uma destas festas, esse sentido de Deus para elas, mas principalmente o que é importante ao conhecer tudo isto, não é simplesmente nós termos o conhecimento de como é que estas festas representam a nossa redenção em Cristo. Assim como ele disse naquele momento: avise eles que eu vou tirar eles debaixo das cargas pesadas da escravidão e do Egito, que significa o mundo e tudo que nós andávamos fazendo como se fôssemos andarilhos e que não conhecêssemos a Deus e a quem é o nosso Senhor, e estávamos escravos de vícios, de pecados, de enganos. Agora Deus nos abre esta possibilidade de que nós sejamos livres desta escravidão e passemos a caminhar na redenção e na liberdade que Ele conquistou para nós. Quando fala do sacrifício do Cordeiro, e que ele deveria ser assim, sem mancha, Jesus morre e é sacrificado no mesmo horário em que no templo estavam sacrificando os cordeiros para a Páscoa. Tudo coincide, não por uma coincidência aleatória, senão porque Cristo veio e cumpriu cada um destes, se quisermos, rituais ou processos, para ser Ele o que ia redimir as nossas almas e produzir esta liberdade para nossas vidas, para que pudéssemos ser livres. Então, as festas bíblicas, na verdade, são a agenda de Deus, que está como marcando os tempos para que possa, através disso, ensinar à humanidade o plano de redenção e salvação dele. O calendário judeu, como diz aí, ele começava neste mês, no mês da festa da Páscoa.
E se você ver, nós estamos falando, porque é um calendário lunar, é diferente do nosso solar, ele está entre março e abril. Se você vai ao nome dos meses, quando nós falamos setembro, outubro, novembro, dezembro, como pode ser que dezembro seja o mês 12, quando dezembro é 10? Novembro, mês 11, quando deveria ser mês 9. Se você comece o ano em março, você vai encontrar que coincide até o nome dos nossos meses. Infelizmente, toda a nossa herança das raízes cristãs verdadeiras que estão em Israel foram defraudadas e totalmente mudadas com a história da humanidade. Mas é para isso que nós estamos aqui agora, para trazer conhecimento da verdade, de como Deus estabeleceu as épocas e os eventos para produzir conhecimento da sua igreja, da redenção e do tempo que ela está vivendo, para que ela se prepare e que não perca a oportunidade da sua liberação, como muitos israelitas perderam, por não ouvirem a voz de Deus, por estar sofrendo no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.